Olá, que a graça e a paz de Deus, de nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você. Nós estamos fazendo um passeio pelo livro Deus Não É Cristão e Outras Provocações, de Desmond Tutu. É um livro que eu fui presenteado pelo meu querido reverendo Gessione Pinto, da Igreja Anglicana, meu amigo, meu irmão amado, e que eu tenho aprendido muito, tenho aprendido muitíssimo na minha caminhada espiritual com Desmond Tutu. Aprender a não ter preconceito com nada nem ninguém, entender que Deus é Pai de toda a humanidade. Deus é Pai e ama a todos. E aí eu tenho um trecho de um encontro que ele teve na Inglaterra, no qual ele teve que se dirigir aos líderes de diferentes religiões, de diferentes credos, durante uma missão na cidade de Birmingham. Meu primeiro argumento parece deveras simples. Os acidentes do nascimento e da geografia determinam em grande medida a que fé você pertence. São enormes as chances de você ser muçulmano se você nasceu no Paquistão, ou hindu, se por acaso você nasceu na Índia, ou shintoísta se você nasceu no Japão, ou cristão se você nasceu no Brasil, ou na Itália. Não sei que fato relevante pode ser concluído com isso. Talvez o fato de que não devamos sucumbir com tanta facilidade à tentação dos clamores exclusivistas e dogmáticos de um monopólio da verdade controlado pela fé que temos em particular. Seria perfeitamente razoável imaginar você como um seguidor da fé que agora denigre, caso tivesse nascido lá e não aqui, Outro argumento: não insultar os seguidores de outros credos ou sugerir, como já aconteceu, eu já vi isso muitas vezes, que por exemplo, quando você é cristão, os seguidores de outros credos são cristãos também, Ainda que não se deem conta, é preciso reconhecer os próximos pelo que são em toda a sua inteireza, permitindo que as crenças do próximo se mantenham firmes. É preciso receber o próximo e respeitá-lo por quem ele é. Pisar no solo para ele é sagrado, de maneira reverente, tirando os sapatos. Chegou às 12 horas, com alívio rápido e prolongado. Tirando os sapatos, tanto metaforicamente, quanto literalmente. É preciso manter-se firme às crenças que temos, sem fingir que todas as religiões são a mesma coisa. Claro que não são. É preciso estar disposto a aprender um com o outro, sem afirmar que temos a verdade absoluta e que, de algum modo, temos uma visão privilegiada de Deus. Precisamos reconhecer com humildade e com alegria que a realidade sobrenatural e divina que todos nós amamos, de uma maneira ou de outra, transcende todas as nossas categorias particulares do pensamento e de imaginação, e que por causa do divino, seja lá o nome que ele recebe, seja lá o modo como é concebido ou compreendido, é infinito, e nós somos eternamente finitos, de modo que jamais poderemos compreendê-lo por inteiro. Assim, devemos compartilhar toda a inspiração que podemos e devemos estar dispostos a aprender, por exemplo, com as técnicas da vida espiritual que estão disponíveis nas religiões que não a nossa. É interessante notar que a maior parte das religiões tem algum ponto de referência transcendental, um mistério tremendo que se torna conhecido quando ele se digna a revelar
a si mesma, a humanidade, que a realidade transcendental é repleta de compaixão e de cuidado, que os seres humanos são de alguma maneira criaturas dessa realidade suprema, supramundana, com um destino mais elevado que anseia por uma vida eterna, em grande proximidade do divino, seja por uma absorção sem distinção entre Criador e criatura, entre o divino e o humano, ou em maravilhosa intimidade, que ainda guarda distinções entre essas duas ordens diferentes de realidade. A leitura de clássicos de diferentes credos, religiões em matéria de oração, meditação e misticismo possibilita encontrar uma convergência substancial, o que é motivo de celebração. Muito existe que conspira para nos separar. Portanto, celebremos aquilo que nos une, aquilo que temos em comum. De certo é bom saber que Deus, na tradição cristã, criou a todos, não só os cristãos, à sua imagem, em nós investindo valor infinito, e que foi com toda a humanidade que Deus estabeleceu uma aliança, retratada pela aliança com Noé, quando Deus prometeu que não tornaria a destruir sua criação com água. De certo, podemos celebrar que a palavra eterna, o Logos de Deus, a todos ilumina, não só os cristãos, mas todos os que nascem nesse mundo, que é aquilo que chamamos Espírito de Deus, não é um patrimônio cristão, pois o Espírito de Deus já existia antes, muito antes de existirem cristãos, inspirando e alimentando homens e mulheres no caminho da santidade, levando a humanidade à fruição, trazendo à tona tudo o que de melhor há em todos nós. Com efeito, diminuímos a justiça e a honra a Deus quando desejamos, por exemplo, negar que Mahatma Gandhi foi uma alma grande e verdadeira, um homem santo que andou muito próximo de Deus. Você já ouviu isso, né? Nosso Deus seria muito pequeno mesmo, se ele não fosse também o Deus de Gandhi. Se Deus é um só, como acreditamos, então ele é o único Deus de todo o seu povo, quer o povo assim o reconheça ou não. Deus não precisa de nossa proteção. Muitos precisam ter a noção de Deus aprofundada e expandida. É comum ouvir, meio até aquele brincadeira, que Deus criou o homem à sua imagem e que o homem devolveu a gentileza colocando uma cela em Deus com seus preconceitos mesquinhos e com a exclusividade, com fraquezas e com temperamento volúvel. Deus continua sendo Deus, quer tenha adoradores ou não. Essa missão que tudo foi, a qual ele foi convidado, é uma celebração cristã, na qual tornaremos a declarar Cristo como único e como Salvador do mundo, esperando que possamos viver nosso credo de modo que ele glorifique a fé com eficácia. Não obstante, nossa conduta não contradiz a profissão de fé que fizemos. Fomos feitos para proclamar o Deus do amor, Mas, como cristãos, somos culpados de semear o ódio e suspeição. Glorificamos aquele a quem chamamos príncipe da paz, mas como cristãos travamos mais guerras do que nos importamos em recordar. Proclamamos ser uma irmandade de compaixão, de cuidado e de partilha. Mas, como cristãos, muitos santificamos sistemas sociopolíticos que desmentem esse credo, em que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, em que aparentemente santificamos uma competitividade furiosa, tão implacável, a ponto de ser adequadamente comparada a uma selva. A maioria dos cristãos acredita obter uma procuração para sustentar os gritos de exclusividade a partir da Bíblia.
Jesus de fato diz que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Nos Atos dos Apóstolos, ouvimos ser proclamado que não há outro nome sob o céu que seja dado para a salvação. Isto está em João, capítulo 14, versículo 6. Em Atos dos Apóstolos 4, versículo 12. Essas passagens parecem categóricas o suficiente para tornar qualquer discussão supérflua. Mas será que isso é tudo que a Bíblia diz? Sem que nada haja, por assim dizer, em favor da inclusão e da universalidade? E será que esse clamor por exclusividade parece razoável à luz da história e do desenvolvimento humano? Felizmente, para aqueles que declaram que o cristianismo não detém direitos proprietários exclusivos sobre Deus, como se Deus fosse um cristão de verdade, há uma extensa coleção de evidências bíblicas que sustentam tal argumento. O Evangelho de João, em que Jesus chama a ser o meio exclusivo de acesso ao Pai, bem como em seu início traz uma declaração ainda mais cósmica e espantosa, dizendo que Jesus é a luz que ilumina todo homem, não só apenas aos cristãos. Está em João capítulo 1, versículo 9. Em Romanos, Paulo ressalta que todos são condenados pelo pecado diante de Deus, tanto judeus como gentios. Isso está em Romanos capítulo 3, versículo 9. Tal argumento para os ensinamentos que ele pretende disseminar é encontrado em uma epístola que trata da maravilha da absolvição universal. A graça de Deus, livremente concedida por intermédio de Jesus Cristo, seria inalcançável se não houvesse a universalidade do pecado. Segundo Paulo, o pecado consiste na contravenção deliberada da lei de Deus. Parece não haver aqui qualquer dúvida quanto ao judeu que recebe a Torá e que regularmente a viola. Mas e quanto ao caso do gentio, o pagão que parece privado de uma lei divina, a qual poderia violar de modo a permanecer sob divino julgamento? Se não recebeu lei alguma, então não pode ser absolutamente julgado pelos erros diante de Deus. Paulo então declara que o gentio também recebeu a lei que reside em sua consciência, Romanos 2,15. Cada uma das criaturas de Deus tem a capacidade de reconhecer, de conhecer alguma coisa sobre Deus a partir das evidências que Deus deixa em sua obra. Essa é a base da teologia natural e da lei natural. Todas as criaturas humanas têm certa consciência de que algumas coisas podem ser feitas do mesmo modo com que outras não devem ser feitas. Trata-se de um fenômeno universal. O que muda é o conteúdo da lei natural. Paulo e Barnabé invocam os mesmos princípios no discurso feito em Listra, quando foram considerados divindades. Está em Atos capítulo 14, dos versículos 15 a 17. No discurso do Areópago, Paulo fala sobre como Deus criou todos os seres humanos de uma só e como deu a todos o chamado, a fome pelas coisas divinas, de modo que todos buscassem a Deus e talvez o encontrassem, acrescentando que Deus não está distante, uma vez que todos, não apenas os cristãos, todos nós respiramos, nos movemos e nele vivemos. Dirigindo-se aos pagãos, Paulo declara que todos somos rebentos de Deus. Todos nós somos rebentos de Deus. Um importante princípio dessa hermenêutica conclama a não tomar os textos da Bíblia isoladamente fora do contexto, orientando-nos a usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia, assim ajudando a garantir que a interpretação seja feita a partir da Bíblia, não com a Bíblia ou a interpretação pessoal. Outro princípio é esse relacionado, conclama a perguntar se aquilo que estamos dizendo é consistente com a revelação que Deus fez de si mesmo de maneira plena e definitiva, como nós cremos em Jesus Cristo. O que eu estou tentando dizer aqui é que a frase "ninguém vem ao Pai a não ser por mim" não precisa ser interpretada como se estivesse se referindo apenas ao Logos encarnado, a Jesus, pois também houve o Logos pré-existente,
como atesta o Evangelho de João, implica dizer que o Logos anterior ao encarnado servia para conduzir pessoas ao conhecimento de Deus. Uma atividade reveladora que antecede o cristianismo, pois não afirma Hebreus de Deus em diversas ocasiões, de diferentes maneiras, como os pais do passado por intermédio dos profetas? Pois, se esse não é o caso, então precisamos fazer algumas perguntas ainda mais embaraçosas. Qual seria o decreto divino em vigência em que não vigora o Deus cristão? Qual seria, então, o destino daqueles que viveram antes de Jesus ter nascido nessa terra? Será que aquelas pessoas estavam totalmente privadas do conhecimento de Deus? Como é que poderiam ser culpados por algo sobre o qual nada poderiam fazer? De que maneira tais pessoas poderiam tomar conhecimento de Deus por intermédio de Jesus Cristo, muito antes de Jesus Cristo sequer existir? O próprio Jesus considera a lei e os profetas a parte da Bíblia, conhecida como Antigo Testamento, como peremptórios, isto é, reveladores de certos aspectos da vontade de Deus, como acontece quando Jesus apela para a narrativa da criação sobre a indissolubilidade do casamento, em Mateus 9, 3 a 6. Ele cita a passagem com aprovação ao exortar aqueles que são farisaicos no clamor por observâncias religiosas externas a descobrirem o que significa a frase desejo misericórdia e não sacrifícios, Mateus 12, 7. De que modo aqueles que antecederam a Jesus Cristo poderiam tomar conhecimento de Deus da mesma maneira como agora o sabemos, pela familiaridade com o divino, senão pela aceitação de que o Logos pré-existente já estava ativo no mundo de Deus muito antes de o cristianismo conhecer a luz do dia? É claro que Deus não é cristão. Seus cuidados são para todos os seus filhos. Há uma história judaica que diz que logo após o episódio do afogamento dos egípcios no Mar Vermelho, enquanto os israelitas celebravam, Deus os interpelou, perguntando: como vocês podem celebrar se os meus filhos se afogaram? Como pode ser isso? Que loucura é essa? A Bíblia deixa a posição das pessoas que lançam mão de clamores exclusivistas para o cristianismo ainda mais indefensável, quando a investigação vai além. E quanto a Abraão? Será que ele teve mesmo um encontro com Deus quando decidiu deixar seu povo e seguir por um rumo que não conhecia? Será que ele estaria delirando? Será que ele de fato atendia a algum chamado? A existência do povo de Israel e, em última instância, a existência da igreja cristã, a história de nossa salvação proclama que ele não estava louco. E quanto a Moisés, será que ele encontrou Deus no arbusto em chamas e recebeu a missão de ir até o faraó ou não? Parece que a teofania dele foi genuína, já que o êxodo aconteceu e Deus deu a seu povo a Torá e os acompanhou pelo deserto durante 40 anos, conduzindo-os depois à terra prometida. Se tudo isso aconteceu, então, qual Deus foi o responsável, senão Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como monoteísta, clamamos em narrativas como as de Abraão e Moisés, que era possível ter uma experiência religiosa autêntica, na qual se podia encontrar a Deus muito antes do surgimento do cristianismo. Isso, de certo, significa que as pessoas conseguiam de algum modo, talvez inescrutável para alguns, mas claramente produzido pela graciosidade divina, chegar a Deus e ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Muitos séculos antes do advento de Cristo, que os cristãos não têm monopólio sobre Deus é uma observação quase banal. Seria preciso ignorar como se fossem delírios e vaidades das profundas verdades religiosas e éticas propostas por grandes nomes como Ezequiel, Isaías e Jeremias. Seria preciso dispensar voluntariamente, por exemplo, os cânones do servo sofredor. E de que maneira Jesus
poderia clamar ter vindo para cumprir e não destruir aquilo que fora proclamado e antevisto nas escrituras não cristãs e na vida de uma comunidade não cristã? De que maneira pode-se esperar compreender o Novo Testamento e, consequentemente, o cristianismo separado do Antigo Testamento? Como pode haver validade na tipologia do Novo Testamento quando, por exemplo, Jesus é descrito como o segundo Adão, como a nossa Páscoa, como o filho de Davi, como o Messias, como a rocha, a menos que admitamos que esses esboços, essas predições na antiga revelação se referiam a encontros autênticos com o divino? E como é possível para Deus ter criado os seres humanos, todos eles, a sua imagem, sem ter capacitado a todos com algum senso, alguma consciência de sua verdade, beleza e bondade? Caso o contrário fosse verdadeiro, então a capacidade do Criador seria questionável. Seria questionável. Essa é mais um dos pensamentos de Desmond Tutu. Beijo no seu coração. Que a graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, esteja com você. Porque a vida eterna Ele já nos deu e ela começa aqui, desde já, até aquele dia que nós encontraremos face a face ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar os seus likes, fazer seus comentários, escrever e compartilhar para fortalecer o nosso canal, tá bom? Eu daqui digo amém.